Graça e paz do Senhor Jesus, gravando hoje Jeremias 15. Jeremias 15 é um capítulo muito citado por causa de um dos versículos que diz: quando eu encontrei as suas palavras, eu as comi e elas eram doces no meu paladar. João, lá em Apocalipse, vai dizer essas palavras também. Quando ele vê o livro, que era a palavra de Deus, ele também diz que comeu e que aquilo era doce ao paladar, mas que quando chegava lá no estômago, eram amargas. O que significa, o que nos dá a entender da doçura de pregar o evangelho e ao mesmo tempo a perseguição daqueles que querem pregar a legítima palavra de Deus. Ao mesmo tempo ela é dolorosa e ao mesmo tempo ela é doce, saborosa, mas também é amarga e cruel. Porque todos aqueles que querem pregar o evangelho verdadeiramente, genuinamente, sofrem perseguições. Nós sabemos muito bem disso. E aqui em Jeremias 15, Deus ainda estava advertindo aquele povo através do profeta de que ele estava muito indignado e que ele não pouparia aquele povo da fome, da peste, da matança pela espada, da morte, enfim, por causa dos muitos pecados daquele povo e também por causa dos pecados de Manassés. Vocês lembram que uns capítulos atrás eu falei que Manassés chegou a sacrificar seus filhos, entregando-os nas mãos de Moloque para que eles fossem queimados vivos? Eu falei isso num dos capítulos, e que os profetas ficavam tocando bumbos bem altos para que não escutassem os gritos naquele vale que ficou conhecido como o Vale da Morte, o Vale do Inferno, né? E tudo isso eu já falei, mas esse capítulo ele vai reforçar essa afirmação de que havia uma razão para ele estar entregando aquele povo nas mãos dos seus inimigos, nas mãos do inimigo que vinha do norte. E ele começa o capítulo dizendo assim: mesmo que Moisés e Samuel estivessem diante de mim intercedendo por esse povo, eu não mostraria favor a eles, eu os expulsaria da minha presença. Aí eles lhe perguntaram, né? E perguntaram assim para o Senhor. Se lhe perguntarem, ele diz a Isaías: para onde nós iremos? E o Senhor respondeu: diz assim o Senhor: os destinados à morte para a morte, os destinados à espada para a espada, os destinados à fome para a fome, e os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Olha o que Deus tem para aqueles que se afastam da sua palavra, que decidem não viver debaixo da graça, debaixo da proteção, debaixo da obediência da palavra. É morte, espada, fome e cativeiro. Principalmente cativeiro. Sabe por quê? Porque o cativeiro é o exemplo de como o diabo nos mantém cativos neste mundo, como nos mantém presos às coisas deste mundo. É um tipo de prisão. Você está apegado com as coisas desse mundo porque elas vão passar. Não há como você se apegar a elas, se apegar e ficar preso a elas, sabendo que todas essas coisas passarão. E a única coisa que restará é a palavra. Essa palavra é eterna. E ele diz: eu enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor: a espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens para devorar e destruir. Tudo isso o povo de Israel já sentiu na pele, viu? Quando eles foram levados cativos à Babilônia, depois quando eles foram pegos pelo holocausto de Hitler, todas essas tragédias já sobrevieram sobre aquele povo. Então isso aqui não é de brincadeira, não. Isso daqui é muito sério. Quando o Senhor fala uma palavra e ainda assim você teima em não obedecer, você teima em fazer do seu jeito, você teima em ir conforme a sua cabeça, conforme o seu pensamento, você está sujeito
a todas essas maldições que o Senhor está falando aqui. E ele diz: quem terá compaixão de você, ó Jerusalém? Você é Jerusalém, eu já falei isso no capítulo passado. Quem é que vai ter compaixão de você? Quem se lamentará por você? Quem vai parar e perguntar como é que você está? Ó Jerusalém, você é uma Jerusalém. Quem é que vai ter compaixão de você quando você quiser trilhar os caminhos que o Senhor não mandou? Se você quiser andar segundo o seu próprio coração mau, quem é que vai se importar com você? O Senhor diz: você me rejeitou. Você vive se desviando, viu, desviados? Para quem ainda não entendeu que essa palavra é séria, ele está falando aqui com o povo dele, não está falando com o ímpio, ele está falando com você, desviado. Você que conheceu a palavra um dia, você que serviu ao Senhor, que louvou no altar do Senhor, que serviu ao Senhor, e de repente você achou que não valia a pena, ou se desencantou com alguma pessoa que te decepcionou de alguma forma na igreja, ou sei lá, na rua, não sei aonde, não interessa, mas a sua decepção com o Senhor nunca aconteceu, porque não há como se decepcionar com o Senhor. Você vai se decepcionar com as pessoas que servem ao Senhor, porque elas sim estão sujeitas a se afastarem, mas você e o Senhor não tem desculpa para ele. Ele diz assim: eu os espalhei ao vento como palha nas cidades dessa terra, deixei-os sem filhos, destruí o meu povo. Olha, ele tá falando, ele nem tá falando ímpio, ele tá falando: eu destruí o meu povo. Se você, que é povo, não escapa da ira do Senhor, o que vai acontecer quando chegar na vez do ímpio, que nem povo não é? Fiz com que as suas viúvas se tornassem mais numerosas do que a areia do mar. Ao meio-dia, trouxe um destruidor contra as mães dos jovens guerreiros. Eu fiz cair sobre elas repentina angústia e pavor. A mãe de 7 filhos desmaiou e está ofegante. Para ela, o sol se pôs enquanto ainda era dia. Ela foi envergonhada e humilhada. Entregarei os sobreviventes à espada diante dos seus inimigos, declara o Senhor. Tudo isso o Senhor está dizendo por causa de uma única coisa: porque desobedeceram a Ele. E o Senhor disse: eu certamente o fortaleci para o bem, eu intervim por você na época da desgraça, da adversidade por causa do seu inimigo. Será alguém capaz de quebrar o ferro que vem do norte, ou o bronze? Diga a esse povo: darei de graça sua riqueza e os seus tesouros como despojo por causa de todos os seus pecados. Tudo aquilo que você tem e você construiu será entregue nas mãos do seu inimigo por causa dos seus pecados por toda a terra. Amém? Eu os tornarei escravos dos seus inimigos, numa terra que vocês nem conhecem, pois a minha ira se acenderá, um fogo que arderá contra vocês. É muito terrível cair nas mãos do Deus vivo, desse Deus irado. Lembra do pecadores nas mãos de um Deus irado? E ele agora Jeremias começa a interceder e ele diz assim: Senhor, tu me conheces, lembra-te de mim e venha ao meu auxílio. Vinga os meus perseguidores, que pela tua paciência para com eles, para com esse povo, eu não seja eliminado. Sabes que eu sofro afronta por tua causa. Jeremias estava falando a verdade para aquele povo e eles estavam indo contra ele, porque ele os fazia lembrar do que eles haviam feito contra o Senhor. E isso deixava eles muito irados, os deixavam muito irados, né? Quando as suas palavras, aqui que ele fala aquilo que eu falei lá no começo, quando as suas palavras foram encontradas na minha boca, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, elas são doces para mim, porque eu pertenço a ti, Senhor dos exércitos. Olha que lindo, né? Jamais me sentei na companhia daqueles que se divertem, nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me enchestes de indignação. Sabe aquela coisa que você diz: eu posso sentar na festinha lá do ímpio, daquele que desdenha do Senhor, daquele que desdenha da sua fé, daquele que toma uma cervejinha, aí você se assenta com eles e você se sente bem lá. Jeremias não, ele diz: eu nunca
me sentei na companhia deles. Amém? É sério isso daí, viu? Com quem você escolhe andar, festejar, sair, é muito perigoso, porque as palavras corrompem os nossos pensamentos, os nossos costumes, corrompem a nossa fé. É muito cuidado com relação a isso. E ele diz assim: porque é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável? Por que, Senhor? Por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Amém? Assim respondeu o Senhor. Agora vamos ver a resposta do Senhor. Será que ele vai continuar deixando ele naquela situação? E ele diz para Jeremias: se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. E se você disser palavras de valor e não indignas, você será o meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Olha que interessante, né? Espere que eles deem ouvidos para você, mas você não dê ouvidos a eles. Esperem eles se voltarem a você. Esperem eles ouvirem a sua palavra. Você vai ser meu porta-voz. Deus está dizendo isso a Jeremias. E eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante desse povo. Lutarão contra você, mas não te vencerão, pois eu estou com você para resgatá-lo e para salvá-lo, declara o Senhor. Eu o livrarei das mãos dos ímpios e o resgatarei das garras dos violentos. Então aqui existem dois tipos de pessoas e duas situações que o Senhor apresenta. Uma de morte e destruição para aqueles que são desobedientes, para aqueles que seguem caminhos que o Senhor não mandou eles seguirem, os conselhos do Senhor que não foram ouvidos, que foram deixados para trás, e ao mesmo tempo mostra a proteção e o cuidado do Senhor para com aqueles que dão ouvidos à sua voz e que querem viver conforme a vontade do Senhor. Amém? Mais um capítulo como de quase todos, né? Tem sempre mostrando pra gente dois lados da mesma moeda, né? Um Deus irado e um Deus amoroso, um Deus que quer salvar e um Deus que está muito bravo com o seu pecado. E oferecendo a você a chance de você dar ouvidos a Ele sempre. Em todos os capítulos de Jeremias, quase todos, você vai ouvir essa possibilidade de você dar ouvidos ao Senhor, se converter dos seus maus caminhos e o Senhor restaurar toda a sua vida, toda a sua terra que foi destruída pelo diabo e libertar você das garras do cativeiro de Satanás. Amém? Um abraço em Cristo Jesus, mais um belo capítulo de Jeremias e amanhã teremos mais. Abraços.